Conversa vai, ciência vem. ciclo de palestras. Ciência no jornalismo narrativo. E com isso eu queria passar agora um pouco, discutir qual é o papel da ciência no tipo de jornalismo que a gente faz na Piauí. Estou chamando aqui de jornalismo narrativo. Muita gente fala também de jornalismo literário. É uma expressão que talvez esteja um pouco desgastada, não saberia dizer. Eu prefiro usar jornalismo narrativo, talvez na medida em que, enfim, talvez seja um pouco isso, né? O que mais marca esse gênero jornalístico talvez seja isso, talvez seja o recurso a ferramentas estilísticas próprias. Quer dizer, a gente concebe muito as matérias assim como uma grande história. Vamos contar uma história, contar a história de vida de uma pessoa, e não simplesmente aquele modelo que começa com a pirâmide invertida, o que, quando, como, onde, por quê, vamos descendo e aquela coisa impessoal. Então aqui, sobretudo quando você tem espaço, né, para poder desenvolver as histórias com mais fôlego, isso, enfim, isso permite que a gente possa construir bem personagens, explorar contradições e toda a complexidade, né, do caráter dos personagens, que muitas vezes a gente vê no noticiário convencional, mais curto, apenas com a pessoa aparece com uma declaração aqui, uma ação ali, a gente acaba não tendo noção de como são, enfim, né, de quem é aquele personagem que está ali na matéria. Então, o fato de, né, nessa tradição jornalística, e que acaba um pouco combinada com, necessariamente, com a questão do tamanho, né, das reportagens. Como é que a gente poderia dizer? Eles têm esse termo em inglês, long reads, ou então é um outro termo, long form journalism, que é jornalismo de longa forma. Eu preferiria dizer, talvez, jornalismo de fôlego, que é também uma outra maneira de classificar o que a gente faz na Piauí, que são, enfim, essas leituras realmente de fôlego. Tem matérias que você senta e vai demorar 40, 50 minutos para ler, são muitas e muitas páginas, e que justamente esse espaço permite um pouco o desenvolvimento de personagens, a caracterização mais detalhada dos lugares, dos cenários, enfim, de tudo que está sendo explicado ali numa determinada matéria. Coloquei aqui o perfil do Long Reads no Twitter. Agora existe uma certa... Está um pouco na moda falar de... Enfim, as publicações de jornalismo de fôlego, sobretudo nos Estados Unidos, em que eles tiveram essa iniciativa recente, essa que eu chamei aqui de moda, né, foi muito motivada, de certa maneira, pelo desenvolvimento de aplicativos para tablets e celulares, que permitem às pessoas salvar textos para ler mais tarde, ler no metrô, onde o sinal não pega, ler no aeroporto, etc. Então, e aí o Long Reads é uma dica que eu recomendo para quem se interessa por esse tipo de leitura. Eles têm sempre umas indicações muito interessantes do que sai lá fora, obviamente, e ao final eles têm uma newsletter semanal em que eles apresentam o que eles consideram as melhores leituras de fôlego da semana, sempre com uma indicação de quantas palavras e, sobretudo, quantos minutos você deve esperar, enfim, você deve separar da sua vida para se dedicar àquela leitura. Imagem 2. Então, falando um pouco agora, quer dizer, a gente tem aqui eu estou reproduzindo uma matéria da New Yorker, que talvez seja a mais emblemática das publicações de jornalismo de fôlego, né, como eu estou chamando aqui. E, então, já tentando me aproximar um pouco do tema da ciência, justamente, né, mais uma vez. Esse daqui é um perfil do Gregory Perelman, um matemático russo misantropo que resolveu um problema matemático que durava muitos séculos. E, enfim, uma figura tão genial quanto problemática, que ninguém conseguiu. Ele propuseram um prêmio imenso a ele, que ele recusou, ele não gosta, não apareceu na imprensa, não foi a lugar nenhum. E aqui a gente teve, a New Yorker mandou repórteres até lá, foram atrás dele, ele não quis falar, foram à casa da mãe dele, ele mora com a mãe. Enfim, geralmente esse tipo de perfil é construído com acesso ao personagem. Aqui eles conseguiram retratar o personagem mesmo... apesar dessa aversão dele, né, ao contato com outras pessoas. Eu acho um texto brilhante. A Piauí acabou comprando os direitos e traduzindo e reproduzindo esse texto depois, mas é um exemplo que eu acho muito emblemático do que é possível fazer. Então, eu lembro de ter lido esse texto. Para mim foi pessoalmente
inspirador na medida em que, enfim, acendeu uma luz na minha cabeça no sentido de começar a pensar que tipo de abordagem era possível fazer, que tipo de história de ciência era possível contar, né, usando esses recursos estilísticos. Acho essa uma matéria muito interessante. Como foi recentemente, essa saiu há coisa de 2 meses, Os Cronistas de Marte, em que essa é uma matéria longuíssima, em que o repórter, esse é um grande repórter, não vou ousar pronunciar o nome dele, em que ele acompanhou de perto o trabalho de engenheiros e cientistas e astrofísicos envolvidos no projeto de mandar esse jipão que está em Marte agora, e ao mesmo tempo ele aproveitou para traçar um perfil enfim, traçar um perfil histórico, né, da exploração do planeta. Aí você pode... a matéria dele começa de uma maneira... será que dá para ler aqui? Não, é mais ou menos assim. Era uma vez 2 planetas, a Terra e Marte. Né? Ele explica como é que um terminou com condições muito favoráveis ao desenvolvimento da vida e o outro virou o deserto que é hoje. Então, enfim, ele começa... Realmente, a coisa narrativa permite que você abra um texto desse jeito. Era uma vez 2 planetas. Esse parágrafo é todo assim, como se fosse um conto de fadas cosmológico, né? Enfim. Então, eu acho um exemplo muito feliz também do tipo de possibilidades que a gente tem para contar histórias de ciência, uma vez que você tem o tempo e o espaço necessários para poder se lançar numa narrativa desse porte. Imagem uma outra 4. Publicação que tem reportagem, então até aqui eu estava falando da New Yorker, né? Essa daqui é uma matéria da Wired, se não me engano, de 2011, sobre um mistério. A história é uma história de ciência, é o perfil de um cientista, mas contada ao modo do romance policial. Então, a gente tem numa cidadezinha canadense em que havia uma fábrica de uísque, começaram a aparecer fungos misteriosos na parede das casas, e essa história é um pouco a história de como um pesquisador de uma universidade local desvendou o mistério desses fungos que estavam aparecendo, identificou qual era o fungo, de onde vinha, no caso, a destilaria de uísque dessa cidade. Falando assim, pode soar um pouco banal, mas a história é meio construída com recursos estilísticos típicos do romance policial. Essa história é um whodunit, como eles costumam dizer em inglês, né, que whodunit é o nome do gênero, enfim, que você tem que descobrir quem é o assassino, quem é o criminoso. E isso, o cara contou uma história de suspense, uma história policial, mas no fundo era o trabalho, a pesquisa de um micologista obstinado canadense. Muito bacana essa matéria, foi premiada, recomendo muito a leitura. E também, aqui eu estou mostrando para vocês uma matéria que saiu online no New York Times. Então, essa matéria saiu em março deste ano, portanto, 9 meses após a descoberta do bóson de Higgs, anunciada em julho do ano passado. E uma primeira coisa a se notar, eu acredito que ela tenha saído na versão impressa do jornal, mas ela foi... O New York Times é dos poucos jornais que estão genuinamente pensando, trabalhando com todas as potencialidades do jornalismo online. Esse é um especial multimídia que é estruturado em torno de um texto de fôlego. Esse é um texto para se ler também em 30, 40 minutos, mas junto com isso você tem vídeos, animações, multimídia, você tem uma gama muito ampla de recursos que a gente vê muito raramente explorados até onde seja possível no jornalismo online. E esse é um exemplo muito feliz, mas eu trago ele aqui não por isso, quer dizer, isso para mim é um bônus, mas eu queria falar do texto especificamente, porque o que a gente tem aqui, eu acho que o repórter foi muito corajoso de fazer o que ele fez, que foi contar uma história que todo mundo já sabia 9 meses depois. Foi o que ele fez, ele fez uma narrativa das histórias de vida dos cientistas envolvidos na busca pelo bóson de Higgs, que a narrativa dele termina no dia 4 de julho de 2012, que foi o dia do anúncio da descoberta. E, quando se para pensar o tanto que se escreveu sobre isso, o tanto que, enfim, como essa história já era conhecida por todo mundo, e eu acho que é corajoso ele virar e falar, eu vou escrever 40, 50 mil toques sobre uma história que todo mundo já conhece, mas, no fundo,
Então, só para traçar um paralelo, eu, por exemplo, alguns meses depois, eu fui a Genebra, fui ao CERN, que é o laboratório onde fica o LHC, onde foi descoberta essa partícula. A matéria que eu fiz saiu na capa, na revista cuja capa eu mostrei mais cedo. Mas eu não tive a coragem de fazer o que ele fez, que é contar a história do bóson de Higgs. Talvez porque ali, a minha matéria saiu em setembro, portanto, 3 meses depois. Talvez porque ali ainda tivesse muito em cima, mas, sobretudo, porque eu pensei comigo mesmo. Eu acho que essa não é mais a história a ser contada. A história a ser contada agora é o que vem por aí. Ok, descobriram, mas como é que eles vão confirmar se a partícula é essa mesmo? Como é que eles vão... o que mais se faz por ali? Qual é a história de vida dessas pessoas? E para onde vai a física de partículas? Foram um pouco as perguntas que eu tentei responder quando eu estive lá. E eu acho incrível que esse repórter, que é o Dennis Overbye, se não me engano, do New York Times, tenha bancado essa escolha. Fala, eu vou contar a história da descoberta do bóson, que todo mundo já tinha lido, e ele escreveu um texto que você não consegue parar de ler, se você tem um mínimo interesse pela questão. Eu comparo essa iniciativa dele, quer dizer, e o fato de eu li centenas e centenas de páginas sobre a descoberta do bóson e a física de partículas, e eu li muito empolgado essa matéria. Eu acho que é como, sei lá, cada um pensa aí numa banda que goste muito, vamos dizer, certamente deve haver Beatlemaníacos por aí. A história dos Beatles é uma história que todo mundo conhece, mas se você conhece e gosta, essa é uma história que você não cansa de rever. Uma biografia bem escrita da banda, ou um documentário bem feito, é uma história que você incansavelmente vai querer repassar por ela sempre que ela for bem contada, evidentemente. Isso é algo que foi feito aqui. E aqui eu estou mostrando um exemplo de uma publicação eletrônica recente, chamada Matter, Matéria, né, que tem um trocadilho que existe em inglês, que não existe em português, e vice-versa. Né? Primeiramente, o sentido primeiro é matéria, o sentido físico do termo. Para eles, matter significa também algo que interessa, vamos dizer assim, é um trocadilho interessante, mas para nós a gente tem um outro que é o trocadilho matéria, reportagem. Né? Mas, enfim, essa é uma publicação de jornalismo do científico eletrônico que se propõe a contar uma grande história por mês. Então, que eles vendem por 99 centavos de dólar, e são matérias muito bem escritas, muito bem editadas, enfim, de qualidade variável, mas, em geral, de alto nível. Esse daqui que eu estou mostrando para vocês é o número 1 ou 2, se não me engano. Eles devem estar no número 6 ou 7 atualmente. É uma publicação que eu tenho acompanhado com interesse também, estou assinando, e aí, enfim, é sempre uma experiência interessante você ver como outras publicações estão contando histórias de ciência nesse estilo do jornalismo narrativo. Né?